Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 4. E essa aula vai ser bem rapidinha, só para complementar um pouco a aula passada sobre case interview. Eu quero falar especificamente sobre lucratividade, porque eu acho que é um tema que aparece bastante, não só em case interview, como também em cases que a gente tem que resolver, né, em dinâmica em grupo, ou pré-tarefa, ou enfim. Que eles te dão, que falam que, sei lá, a gente tá perdendo dinheiro. Porque perder dinheiro ou ganhar menos dinheiro é uma preocupação que sempre aparece nas empresas, né? Então, por mais que comprar uma outra empresa seja algo que eles estão avaliando, ou né, a parte de inovação aparece por aí também, mas geralmente fazer dinheiro, perder dinheiro, né, prejuízo ou diminuição de lucro é uma coisa que preocupa muitas empresas. Então, pode aparecer com mais frequência. Eu achei legal a gente fazer uma aulinha só para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Então, eu vou compartilhar minha tela, só para a gente estruturar aqui um pouco o pensamento juntos. Então, lucro, lucro. O que a gente precisa saber para entender por que então, o lucro está caindo, né? Então, o que pode estar acontecendo? Pode ser que a gente está vendendo menos, né? Então, menos, como fala, income, menos receita. Nossa, que bom que eu lembrei essa palavra. Nem, não, você pode ou ter menos receita ou ter mais custo, certo? Então, pode ser que você está vendendo exatamente a mesma coisa do que o ano passado, mas você está pagando mais para os seus fornecedores, por exemplo. Então, dentro de receita, a gente vai ter quantidade e a gente vai ter preço. Então, por exemplo, foi um ano difícil, as pessoas não estavam comprando muito. Então, para vender um pouco mais ou para continuar, porque as fábricas têm que rodar num certo ritmo para valer a pena também. Então, em vez de diminuir muito a quantidade que estavam comprando pouco, às vezes a empresa começa a fazer bastante promoção. Ela faz bastante promoção, 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 mas acaba vendendo então talvez a mesma quantidade, mas num preço menor porque fez muita promoção. Ou pode ser que caiu a quantidade. Então pode ser que seja quantidade caindo ou preço aumentando, certo? E custo, a gente tem custo variável e a gente tem custo fixo, certo? Então, geralmente o custo fixo, ele tem muito mais a ver com a fábrica no geral, ele tem mais a ver com coisas que estão sempre acontecendo. Variável é mais ingrediente, então, por exemplo, né, pensando em bem de consumo, então os ingredientes daquela formulação estão variando, estão diminuindo, ou é porque, sei lá, a nossa fábrica, sei lá, perdeu uma linha de produção e agora está produzindo tudo muito mais lentamente numa outra linha que está indo mais devagar. Então, aquele custo da fábrica, que não é em relação à embalagem, a ingrediente, é o custo da fábrica ali mesmo, aquilo subiu. Então, né, nesse caso seriam os dois subindo, mas você pode analisar onde está o problema. Isso é uma estrutura super simplesinha, mas assim, que é quase óbvia, né? Eu explicando pra vocês, eu imagino que vocês vão falar, Rita, é óbvio, né? Dinheiro, ou é menos dinheiro entrando, ou é mais dinheiro saindo. Mas só de enxergar que você pode quebrar lucro em receita e custo, e receita você pode quebrar em quantidade e preço, e o custo em variável e fixo, te ajuda a analisar os dados que eles te dão, que seja na case interview, que você vai ter que realmente pedir por esses dados, ou quando eles te dão tabelas, para entender onde está o problema. O que está acontecendo? Aí, por exemplo, digamos que você viu que a gente está vendendo menos quantidade. Aí você pode tentar resolver o problema da quantidade. Então, tem alguma tendência no mercado que está mudando? A gente tem um competidor novo que entrou e está roubando nossa market share? O que está acontecendo que a quantidade está caindo? Ou, por exemplo, é preço? É alguma crise? Ou é, de novo, um competidor que tem um preço muito mais barato que forçou a gente a fazer promoção? Ou é talvez um consumidor, um cliente nosso, por exemplo, pensando em bem de consumo de novo, ser um bem de consumo que a gente vende no supermercado, às vezes vem esses, por exemplo, um Aldi da vida, eu acho que não tem no Brasil, né? Que é um mercado super barato que entra e eles negociam preços muito baixos, é tipo muito barato. Então, às vezes o preço tá mais baixo porque tem muitos desses mercados de atacado, né? Ou mercados que acabam abaixando um pouco o preço, comprando muito mais. Então, o nosso preço médio tá mais baixo. É, louca.
tinha colocado preço mais alto. Não, preço mais baixo. Quando você faz promoção, você faz aquilo, né? Você diminui. Para diminuir a receita, você ou diminui o preço ou diminui a quantidade. E aí o custo que tem que aumentar. Então, você pode analisar um pouco mais de onde está vindo aquele problema. Porque quando você olha só para, o lucro caiu, isso não te diz muita coisa. Então, sempre tentem quebrar o problema em algo que você consiga analisar. Então, percebi a quantidade. Ou custo variável. Tá, mas é o quê? Ingrediente, embalagem? O que está acontecendo? Né? Porque aqui poderia ser, por exemplo, também no fixo, tipo salário de trabalhador. Então, teve alguma greve, alguma manifestação que fez com que a gente tivesse que pagar mais a galera da fábrica, teve alguma coisa do sindicato. Não, o preço, na verdade, o custo tá mais alto porque é custo variável. Então, no caso do café, né? Sei lá, aconteceu uma geada grande, produziu menos café e por isso o café tá mais caro? Ou o que que aconteceu? Por que que o café tá mais caro? Aí você pode entrar mais no problema. Então, geralmente, lucratividade, só de esquematizar essa divisãozinha aqui, já ajuda muito a organizar o problema. Por isso que eu quis fazer uma aula só para ela, porque eu acho que isso aqui aparece com mais frequência, mesmo fora de consultoria. Então eu achei que valia a pena a gente conversar especificamente sobre ela. Me disse se ficou claro, gente, mas sério, é só assim, é só realmente um jeito de estruturar o pensamento que já agiliza mais a gente a chegar onde o problema está realmente na raiz do problema, assim. Beleza?